Pessoal, levanta a mão. Quantos de vocês falaram com algum usuário na semana que passou? No último mês? No último semestre? Quantas dessas conversas foram ao vivo? Tá mais difícil, foi diminuindo. Hoje eu vim aqui para falar exatamente disso, dessas experiências imersivas com clientes e desse desafio de a gente conseguir, como designer, como pesquisador, ir até esses clientes. E eu vou contar um pouquinho como que a gente conseguiu vencer isso. Eu sou a Cris Luckner, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, estou com um casaco vermelho e uma saia cinza. Eu sou Senior Design Manager lá no Nubank, estou há 5 anos lá e eu lidero o time de design e pesquisa da conta do Nubank. A conta do Nubank, a gente tem mais de 320 pessoas, entre engenheiros, PMs, analistas de dados, claro, também pesquisa e design, e a gente trabalha com os domínios de transferências, pagamentos, depósitos, toda a parte também do dashboard de conta, do histórico. Alguém aqui é cliente da conta? Vocês usam todas essas features que eu falei? Que legal. Lá no time de design da conta do Nubank, nós somos 22 pessoas no total. Então, temos algumas pessoas aqui, lá, da equipe. E o nosso processo de pesquisa é super robusto. A gente tem um processo bem maduro, incrível, maravilhoso, que dá um super impacto. Mas ele era bem conectado a iniciativas específicas, sempre com um recorte priorizado no roadmap, em que a gente focava em algum tema, em alguma hipótese específica, ia lá, conversava e voltava, sempre com aquele recorte. E a gente também pode utilizar bastante lá, a gente tem muito dado transacional, dado qualitativo, dado quantitativo. O nosso grande desafio era: o que a gente está perdendo entre essa distância do que a gente consegue com os dados, do que os clientes estão trazendo, dessas iniciativas específicas que a gente tem no roadmap? E a gente queria, então, tentar olhar um pouco mais para essa jornada ponta a ponta, que a gente talvez não tivesse conseguindo tanto fazer isso, dado que as nossas iniciativas sempre eram muito recortadas e, por mais que elas trouxessem um impacto enorme, que elas sejam realmente o norte para o que a gente vai priorizar, parecia que a gente ainda estava perdendo alguma coisa. Porque, afinal, na nossa jornada, e aqui a gente pode se incluir, porque tenho certeza que todo mundo aqui paga um boleto, né? Ninguém está livre deles. Então, a gente tem aqui uma jornada de ponta a ponta e tem coisas que vão escapando, às vezes, da nossa observação, né? Dado que acontecem ali num momento específico da vida do usuário e que nem sempre a gente está lá do lado deles. Então, a nossa ideia era conseguir aproximar, né? Atravessar essa ponte entre todos esses dados que a gente consegue coletar e a vida real dos clientes. E com isso nasceu o Customer Connection. O Customer Connection, ele é uma experiência imersiva em que o pessoal da conta do Nubank, todo mundo que é envolvido com o desenvolvimento de produto, engenheiro, analista de dados, os PMs, a gente, claro, de design e pesquisa, a gente vai até os clientes e consegue ter essa observação e esse contato com a realidade mais crua ali do cliente. E com isso a gente consegue entender um pouco melhor como e por que os nossos produtos impactam a vida das pessoas. E eu queria aproveitar para dar o crédito aqui ao vivo para o Daniel Caihara, para o Tuts Dias e Yasmin Silva, que estão aqui, e a Érica Barragan, que é da nossa equipe lá no México, porque eles são as pessoas que fazem o Customer Connection acontecer. Essa iniciativa surgiu de uma conversa nossa, quando a gente estava: poxa, o nosso processo é tão maduro, é tão legal, já traz tanto impacto, o que mais que a gente pode inventar, o que mais que a gente pode criar para trazer ainda mais impacto e conseguir ficar mais próximo ainda do cliente. Vamos sentir um pouquinho o clima aqui de como é o Customer Connection. Opa! Ai, ai, ai. Aqui vocês estão vendo a equipe foi numa feira, né, para pagar com Pix, ver quais são as dificuldades, conversar um pouquinho com esses vendedores, conseguir quantas pessoas pagam com Pix, elas usam celular, elas usam cartão. Então, realmente, a gente foi lá, né, e foi fazer essa visita. O Customer Connection, ele consegue trazer essa sensação de contato muito mais próximo com os usuários, uma imersão nesse senso de realidade mesmo. Então, a gente vai na casa das pessoas, a gente descobre coisas como uma pessoa que
guarda dinheiro em espécie, um valor super alto, por exemplo, e ela conta esse dinheiro todos os dias e depois ela passa o maior trabalho para conseguir depositar isso, para pagar as contas. A gente foi até uma loja e tentou pagar com Pix, por exemplo, e viu que era um pouquinho difícil porque o caixa era bem lá no fundo e a internet não era tão boa. E com isso a gente consegue entender muito melhor, viver, na verdade, né, um pouco dessas dores, necessidades e hábitos dos nossos usuários. Isso faz com que a gente consiga ampliar muito mais a nossa observação e as informações que a gente consegue coletar. E a gente conseguiu ter quatro objetivos muito claros quando a gente fala do Customer Connection. O primeiro é essa interação dos stakeholders, não só de design, né, mas de todo mundo da equipe, conseguir alinhar do começo ao fim a parte estratégica, todo o roadmap, sempre garantindo que isso está sempre conectado, conseguir acelerar o nosso processo de tomada de decisão e fortalecer a nossa cultura interna de pesquisa e design como parceiro mais estratégico de negócio. Como funciona o Customer Connection? A gente tem 3 versões, uma em que os clientes vêm até o escritório do Nubank, a outra em que a gente vai na rua, como eu mostrei aqui na feira, a gente já foi na 25 de março, e a outra que a gente vai até a casa das pessoas. Todo mundo pode participar, a gente geralmente abre um formulário, as pessoas se inscrevem, lota super rápido, então é bem legal ver também o interesse que gera. E a nossa equipe incrível de pesquisa treina as pessoas para que a gente consiga entrevistar melhor, saber o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é para evitar. Então, a gente tem esse time que realmente conecta a gente com os clientes ali. Aqui, a gente faz isso de forma bastante recorrente. A gente já fez 6 ou 7 eventos no total, desde que a gente começou essa iniciativa no ano passado. Aqui vocês estão vendo algumas fotos da gente passeando na 25 de março, fazendo esses pagamentos. A gente foi para a Cidade do México também, para entender como é que é feito o pagamento de contas lá, que é bem diferente do jeito como a gente paga aqui. Os clientes vindo até o escritório, trazendo as contas, mostrando como é que eles fazem esses pagamentos, tem um pouco do roteiro ali. Como você pode criar a sua versão lá na sua empresa, onde você trabalha. Mesmo que pareça que essa seja uma atividade um pouco mais ampla, vamos dar uma volta lá na 25, vamos ver o que a gente consegue aprender. Na verdade, a gente também começa pensando muito bem quais são as hipóteses, quais são os problemas, que temas a gente quer tentar investigar nesse passeio, digamos assim, né? Nesse momento em que a gente vai estar ali focado em conversar com as pessoas. Depois tem um planejamento tático, em que a gente vê que dia que a gente pode ir, quem está disponível, quais são as equipes, quais são os espaços. Tem um momento pré-campo de recrutamento, de agendamento, transporte, até segurança, porque às vezes alguns executivos vão com a gente, então realmente tem essa necessidade. Qual vai ser o roteiro que a gente vai fazer, qual é o itinerário, qual grupo vai para qual lugar da cidade. Depois a gente tem o campo em si, né, o momento em que a gente vai até a casa do cliente ou vai fazer essa visita em algum lugar na rua, ou que as pessoas vêm até o nosso escritório. Depois tem um pós-campo, né, em que a gente faz um pouco do download ali do que a gente aprendeu, quais foram as principais primeiras reações. E, finalmente, a gente tem esse mapeamento de oportunidades estratégicas, a gente sempre faz com que tudo seja muito acionável, que a gente consiga muito rapidamente transformar aquilo em algo que já retorne ali, seja uma melhoria no produto ou algo maior, como uma revisão estratégica, por exemplo. Esse aqui é um dos exemplos de um dia em que os clientes vieram até o nosso escritório aqui, que é aqui pertinho, inclusive, né, e como a gente se organizou. E aqui as pessoas falando, a gente fez esse Customer Connection, foi simultâneo no Brasil, no México e na Colômbia, em que a gente chamou os clientes para virem conversar um pouco mais e contar um pouco mais sobre a vida financeira deles. Qual é o impacto disso, né? Acho que aqui dá para trazer o impacto em 3 frentes, no negócio, em design e nas pessoas. O impacto no negócio está muito relacionado a gente ter essa maior capacidade de observar, né? Coletar esses dados reais que a gente talvez não tivesse acesso. A gente consegue ampliar também os nossos mecanismos de informação e fazer mais sentido dessas informações, conectar melhor essas pontas. E, às vezes, isso gera uma melhoria de um botão, pode ser algum conserto imediato, algum ajuste de fluxo específico, ou até uma revisão estratégica, repriorização de alguma iniciativa.
Teve um exemplo que a gente saiu, nesse dia que a gente foi na Cidade do México e foi pagar uma conta, a gente saiu do OXXO, lá eles pagam contas no OXXO, e a gente saiu dessa loja e pensou, caramba, a gente precisa fazer essa melhoria no fluxo, e na mesma hora a gente já conseguiu provar que realmente precisaria priorizar aquilo, e a gente conseguiu fazer uma melhoria num fluxo que estava com uma conversão de 30%, 40% e passou a ser 96%, porque a gente viu como é que era, que erro estava dando, qual era a dificuldade das pessoas. Então, isso foi bem bacana. O impacto para design, a gente consegue se colocar como um parceiro estratégico de uma forma muito mais forte, muito mais robusta ali com os nossos stakeholders. E para a equipe, isso também é muito inspirador, é muito empoderador, faz com que a gente se sinta realmente ali que está fazendo a diferença na vida dos nossos clientes. O impacto nas pessoas foi muito interessante ouvir dos clientes assim, nossa, nenhum banco jamais falou comigo para saber o que eu queria, o que me interessava, qual era o meu problema, como que vocês podiam resolver. Então, realmente, foi muito legal ouvir que isso faz diferença para as pessoas. E eles também se sentem muito especiais e ouvidos, né, por conseguir estarem ali trocando com a gente e trazendo as suas necessidades e os seus problemas, e a gente ali anotando, e eu ficaria muito feliz de ouvir o pós, né? Imagina que legal, eles, caramba, foi isso que eu falei lá naquele dia e agora já estou vendo a melhoria aqui quando eu vou usar o meu aplicativo. E aqui também a gente vê um impacto bem grande nas equipes, né? Até o Davi Vélez, gente, o fundador do Nubank, falou que adorou. Então, né, realmente foi bem impactante lá para a gente. E outras equipes do Nubank agora estão usando o mesmo formato que foi criado lá pela equipe da conta do Nubank para multiplicar e ter mais Customer Connections lá para que a gente consiga se aproximar cada vez mais dos nossos clientes. Um ponto bem interessante aqui para a gente fechar a gente está vivendo esse momento de super transformação, novas tecnologias, inteligência artificial, e a gente deve usar e abusar dessas ferramentas, porque, afinal, elas nos ajudam muito, elas aceleram muito o nosso processo, inclusive o processo de pesquisa, a gente utiliza bastante. Mas se tem uma coisa que nunca vai mudar, é o fato de que a gente precisa conhecer muito bem as pessoas. A gente precisa entender de gente no fim do dia. Então, para que a gente possa fazer um bom trabalho como designer e como pesquisador, tem uma coisa que nunca vai mudar, que é conhecer bem os nossos usuários. É isso. E se vocês se animaram, a gente tem vagas abertas lá no Nubank. Quem quiser cadastrar, é isso. Todo mundo... Vou até sair para o lado aqui. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Fique à vontade. Sente-se, sinta em casa. Bom, já estou vendo as pessoinhas aí, né, se organizando. Olá. Mas eu vou começar, né, com uma pergunta aqui que eu achei interessante, né, que você afirmou aí na sua palestra que tem algo que não muda, né? E a gente sabe que é o nosso profundo conhecimento no usuário, independente de ferramenta, de inteligência artificial, né? E aí eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, Cris. Pode ser? Claro. Até, bom, tinha deixado ali no slide. Eu acho que isso realmente é um ponto que é uma daquelas constantes que não mudam, né? De novo, a gente tem... Não sei quantos de vocês já estão usando a inteligência artificial, novas ferramentas. Toda semana parece que a gente tem uma ferramenta nova e a gente precisa se atualizar. Mas, de fato, a gente tem o profundo conhecimento do usuário. O que importa para as pessoas? Quem são essas pessoas? Como que o nosso produto impacta? Por que ele é importante para elas? E como que é a vida delas mesmo, né? Para que a gente consiga, de fato, entender e pensar nas soluções que vão endereçar aquelas necessidades. Por isso que eu acredito que pode vir qualquer nova tecnologia, mas uma coisa nunca vai mudar, que é conhecer bem os usuários. Boa. Bom, já temos pessoas aqui. Não esqueçam-se de auto se descrever. Gente, quase que não sai. E podem fazer a pergunta de maneira sucinta, gente, para dar mais. Ó, tem fila ali, hein? Meu nome é Ana, eu sou uma mulher branca, estou com uma blusa vinho, óculos acetato, franja, cabelo liso. O que eu queria te perguntar,
a gente vê, né, pelo menos a gente imagina que o Nubank tem uma maturidade de design maior do que muitas empresas, né? E é muito bacana ver esse trabalho de você ir falar realmente, ir no ambiente do cliente. E eu queria entender o que vocês ganharam e o que vocês conseguiram nessa troca entre os países da América Latina, né? O que eu imagino, tudo bem, a gente sabe que tem alguns que tem coisas mais parecidas e outros não, mas esse ganho aí contar um pouco disso. Então, relembrando, a conta do Nubank, ela atende hoje os nossos mais de 100 milhões de clientes aqui no Brasil, no México e na Colômbia. E a minha equipe também está espalhada aqui no Brasil, no México e na Colômbia. Uma das coisas mais interessantes e no começo, quando a gente virou essa equipe global, dava muito uma sensação assim, nossa, mas o brasileiro é uma coisa, o mexicano é outro, o colombiano é outro, como que a gente vai fazer? No fim, acho que voltando até ao ponto, né, o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente conseguiu identificar quando a gente começou a fazer essas pesquisas mais, né, cross ali entre os países, foi justamente isso, o quanto as pessoas são parecidas, o quanto as necessidades são, às vezes, as mesmas. O que muda, às vezes, é o meio, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o Pix. Na Colômbia, por exemplo, não tinha um método de pagamento que fosse instantâneo. Agora está lançando. Então, esse é o tipo de coisa que é bem interessante de observar. E, com isso, a gente até consegue desenhar uma experiência global que é a mesma que funciona para o Brasil, para o México e para a Colômbia, por exemplo. Então, acho que o grande ganho é conseguir entender que as pessoas têm as mesmas necessidades, elas são muito mais parecidas do que a gente acredita. Obrigada. Obrigada. Oi, Cris, sou a Dani, sou uma mulher branca, cabelo castanho médio, camisa branca, regata marrom, calça preta, tênis branco, óculos redondinhos e brincos geométricos também. Queria expor uma dor e trocar um pouco contigo, ouvir se isso acontece por lá também, como vocês trabalham, né? Também trabalho em uma instituição financeira e hoje o nosso principal desafio em relação a unificar resultados de pesquisa, ou de vivência, ou de guerrilha, a gente conseguir unificar isso com o roadmap dos produtos, né, os roadmaps estratégicos que não têm origem nessa dor da pessoa usuário, e conseguir aterrissar essas melhorias de uma maneira que ela entre nessa esteira, né? Então, que ela seja priorizada dentro desse roadmap e ela também seja trabalhada dentro da esteira de produção. Por algum tempo, a gente tentou esteiras paralelas, hoje a gente está num trabalho de unificar as esteiras, mas, ainda assim, muitos resultados de pesquisa acabam ficando para trás, e essa é uma grande dor de todo mundo, né? Porque a gente acaba deixando muito insight ali dentro da gaveta para a gente conseguir aterrissar. Então, essa é a minha primeira pergunta, né? Se vocês passam por isso e como vocês trabalham essa questão, né, de conseguir levar isso para os times de negócio e entender como aterrissar isso no processo como um todo de produção. E, dentro desse processo, quais são os seus principais desafios? A gente não passa por isso hoje, tá? Acho que no passado até talvez possa ter sido um pouco mais assim, mas hoje a gente conseguiu estabelecer um processo bem robusto. Eu posso falar bastante, claro, também da minha unidade de negócio, que é a conta, né? Mas, pelo que eu conheço também, de todo o Nubank, é sempre um processo muito robusto, assim, de pesquisa, com lideranças de pesquisa super fortes. E a gente tem um processo mesmo, assim, a gente tem um roadmap de pesquisa que é super atrelado aos OKRs, que é conversado com as lideranças de produto para entender o que a gente vai construir, por que a gente vai construir, como a gente vai construir, baseado em quê. Falta alguma informação para a gente poder priorizar aquilo? Então, realmente, eu acho que talvez o conselho aqui, né, dado que você está trazendo que essa não é a situação que você tem lá na sua empresa, seria começar a mostrar que tem um ganho tão grande quando a gente sabe o que a gente está fazendo, porque sem pesquisa talvez a gente está fazendo um pouco no feeling, que o impacto é tão grande. Esse exemplo que eu dei, a gente tinha uma conversão de 30%, 40% e por causa de um achado, de um dia, a gente tornou isso para 96%. Qual é o negócio que não quer esse tipo de conversão? Então, acho que é esse tipo de dado e fonte, até exemplo, que você pode levar para tentar criar uma prática melhor lá de pesquisa na sua empresa. Obrigada. Olá, tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelo preto, óculos de acetato, blusa azul e calça preta e tênis preto.
Primeiro, eu quero dizer que eu amei tua palestra, eu fiquei com os olhinhos brilhando, cara, porque esse é meu sonho, assim, como designer, é ter essa proximidade com os usuários e tudo. E isso é uma coisa que eu trabalho numa empresa de tecnologia muito, muito, muito grande. Os nossos usuários são bem técnicos, só que esse é o calo do time. A gente não tem acesso ali com eles diretamente para fazer entrevistas, nem que seja remoto. Então, é mais, a gente faz um user testing e tudo. E agora, né, com as questões de IA, tipo, você fala com lideranças, stakeholders, para, tipo, sobre isso, vem muitas coisas, usa IA, agentes, alguma coisa assim. Então, eu queria tentar te perguntar se você tem dicas, conselhos de como que a gente, eu e os meus colegas, a gente pode, sei lá, tentar levar para as lideranças, stakeholders, essa de como se aproximar dos usuários. E como que foi essa virada de chave dos stakeholders de vocês e tudo, para ter esse investimento, sabe, ali de trazer os usuários e tudo? Eu acho que, de novo, né, conseguir provar que tem muito valor e que tem muito impacto no negócio. Eu não conheço nenhuma empresa que não queira ter mais impacto. Então, acho que é realmente vocês conseguirem construir esse case. Eu acredito, eu não entendi se, no teu caso, vocês não têm acesso aos clientes porque eles são terceiros, assim? Vocês constroem um produto para um cliente que não é um cliente final, é isso? É que, tipo, eu trabalho na Dell, na parte de servers e storages. Tá. E, a empresa é muito, muito grande. Os clientes Uhum. estão espalhados em vários países, então também não tem muito essa cultura de ter proximidade ali. Certo. E os- Mas, assim, eu acho que o importante é vocês tentarem, de alguma forma, chegar nessas pessoas. E se não der mesmo, porque, sei lá, a empresa não permite ou não tem essa cultura, seria interessante, pelo menos, vocês terem dados, né, quantitativos de observação do uso para ter, pelo menos, de novo, alguma base para construir melhores soluções. E, se tiver tempo, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta rapidinho. Eu vi que o Ethan, que trabalhou no Adobe, Slack, ele está chegando como Chief Designer da Nubank. Já então, chegou. eu queria saber qual que é o impacto disso de vocês, assim, as diferenças, como que tá, sabe? Uhum. Tem sido bem interessante. Ele está nas primeiras semanas, né? Está conhecendo o time, mas já está fazendo algumas mudanças para trazer mais impacto para a equipe de design. Muito obrigada. Olá, gente, tudo bom? Bom dia, Cris, bom dia, Diana. Sou Rafael Frota, mais conhecido como Frota. Tenho cabelo bem baixinho, quase careca, meio calvo, talvez, não sei. Tenho óculos redondo, estou todo de preto, uma jaqueta de couro e tenho barba sem bigode. Cris, acho que a gente que está aqui, a maioria da galera vai ouvir isso e vai falar assim, nossa, eu quero botar na minha empresa, eu quero falar com o cliente, né? Eu dei o passo a passo, gente, para seguir. E aí eu acho que o legal aqui, além, para quem não conseguir falar com você depois, eu acho que é justamente pegar o detalhe, pegar a fofoca, pegar o backstage, né? E aí eu queria saber de você como que foi o processo, que eu acho que é o mais difícil aqui, o processo de venda dessa iniciativa dentro lá do Nubank, e o que você viu que deu muito bom, tipo, a hora que vocês trouxeram a iniciativa, a galera falou, nossa, vamos fazer, sem atrito, e o que você sentiu que teve atrito, né? O que foi dificuldade? Sendo bem honesta, gente, eu não estou pintando aqui até... Não lembro de nenhum atrito, porque a equipe é perfeita. Assim, a gente rala pra caramba, dá um trabalho enorme, tá? Não vou mentir. Eu passei aqui o processo 6 passos, é de fato aquilo ali, mas exige um esforço e um investimento nosso, assim, realmente bastante grande, tá? Mas é isso, o impacto é diretamente proporcional. Em relação a vender a ideia... A gente está num momento muito legal lá no Nubank, com a chegada do Ethan, né, o novo CDO, Chief Design Officer, e também na conta do Nubank, a gente tem muito apoio da liderança, então eu sei que isso não é muito comum, mas a gente deu essa sorte,
Então, a nossa liderança consegue entender muito claramente o impacto disso. Também, é como eu falei, não é que a gente... vamos começar já pelo mais complexo, que é falar com um monte de gente. A gente já tinha anos de um processo que vinha dando muito impacto. Então, quando a gente apresenta essa ideia de, a gente queria ficar um pouquinho mais próximo, a gente está, e sendo também bem honesta, no começo a gente não tinha certeza de, o impacto vai ser enorme, a gente vai conseguir mudar um monte de coisa. A gente estava meio... A gente sabe que vai ter impacto, a gente não sabe exatamente como, quando, mas a gente sabia, sim, que ia ter muito impacto. E acho que as nossas lideranças ali nos deram essa oportunidade de, tá bom, vai lá. E se desse errado, claro, a gente ou melhoraria ou não faria mais. Mas, de novo, assim, é um processo que demanda muito da gente, leva às vezes meses para a gente conseguir colocar de pé 1, 2 dias dessa imersão, mas vale muito a pena. E realmente não é querer, não estou fingindo aqui não, gente. Eu realmente não estou lembrando de nada que deu errado, porque a gente tem uma preparação imensa. O difícil foi achar o lugar para almoçar depois, né? Juntar todo mundo. Obrigado, gente. E mandem artigos para o X-Collective, por favor. Obrigado. Oi, Cris, tudo bom? Oi, gente. Meu nome é Gabriel, sou homem branco, de cabelos loiros. Eu visto uma camisa de linho amarela e tênis verde. Cris, adorei a sua palestra. Eu sou pesquisador. Dentro da empresa que eu atuo, a gente tem um processo bem estruturado, tem um time de research. A gente tem, enfim, só dando um contexto, né? É bem estruturado, é bem até que parecido, assim, sabe? Mas a gente está num desafio atual de conquistar um espaço mais estratégico dentro da empresa, e entendi que com os resultados que você trouxe, você já tem essa visibilidade, esse marco fincado de pesquisa. Eu queria entender como que conquistar, né, esse espaço estratégico e provar o valor de pesquisa, principalmente olhando para esses achados que a gente coleta fora desse contexto do roadmap, né, que não estão ali alinhados, para que coisas importantes elas não sejam engavetadas. Um dos exemplos também que eu trouxe foi nesse dia que a gente foi fazer uma das imersões e, na volta, ainda na van, conversando, então, dentro daquele primeiro debriefing, daquelas primeiras percepções, já foi ficando claro para a gente que a nossa estratégia talvez precisasse dar uma revisada. Então, foi bem interessante voltar para o escritório, terminar de fazer esse debriefing, a gente voltou com esse relatório, né, com o mapeamento das oportunidades, e a gente viu que, realmente, a gente precisaria revisar nossa estratégia, porque a gente não iria conseguir, com o que a gente tinha planejado, a gente não iria conseguir atender tão bem os nossos clientes. Então, a gente fez essa revisão estratégica e foi algo realmente assim, caramba, realmente, acho que o problema do usuário está aqui. E a gente não tinha conseguido ter tanta clareza disso só com os dados qualitativos e quantitativos que a gente coleta sentado no escritório, digamos assim, né? Então, foi bem interessante conseguir também ter esse impacto maior. Geralmente, a pesquisa ela tem mesmo essa capacidade, né? Tanto de servir de norte estratégico, como eu falei, né? Mudar ali, às vezes, é um verbo do botão que não está legal. Então, acho que nesse caso a gente conseguiu realmente ter o impacto nessas duas frentes, no lado mais estratégico e também na melhoria de fluxo, de botão, de conteúdo. Na parte operacional, né? E só complementando, talvez, eu acho que o movimento que a gente está fazendo, que talvez seja legal de dividir, para conquistar, de fato, e que as pessoas prestem atenção dos nossos achados, é a questão da documentação em vídeo, né? Que eu acho que o usuário falando, de fato, ele traz muito mais valor do que, por exemplo, sei lá, uma narrativa apenas, ou ali um insight só no texto. Usar verbatim, né, frases, vídeos, sempre respeitando a privacidade das pessoas, realmente é uma ferramenta muito forte. É um meio do caminho entre um relatório e ir lá falar com as pessoas ao vivo. Mas, de novo, vou aqui defender meu peixe. Falar com as pessoas ao vivo tem um impacto impressionante. De novo, né, nesse dia que a gente foi no Oxo pagar uma conta e começou a dar um monte de coisa errada, a gente estava com 2 stakeholders super seniors, saiu dali, eu falei, poxa, e aí, né, vamos melhorar isso. A gente conseguiu fazer uma repriorização e em 2 dias isso foi consertado. Então, realmente tem um impacto ali bem forte. Maravilhoso, muito obrigado.
Oi, Cris. Meu nome é Alcione. Só me autodescrevendo, sou uma mulher branca, cabelos compridos escuros, uso óculos de armação preta, estou de calça preta, blusa preta e uma camisa do Snoopy. Eu queria perguntar para você sobre a metodologia, o que você acha de semelhanças e diferenças com o shadowing, e sobre a equipe, como você citou que são vários profissionais envolvidos, até altos executivos, se vocês tiveram um trabalho com essa equipe para preparar eles para não influenciar ali nas atitudes do cliente, porque isso já é do designer, né? O designer já sabe como lidar com isso, mas como você falou que é uma equipe multidisciplinar, que tem vários profissionais, se houve uma preparação, né, para não influenciar até nas nuances mais sutis, né? Porque uma careta que você faz ali, o cliente já dá um passo para trás, né? Então, queria saber um pouquinho sobre isso. Eu acho que a maior diferença que eu vejo com o shadow é que no shadowing, geralmente, você não fala com as pessoas, né? Você fica ali só observando, um pouco mais de fora, digamos assim, né? Versus a nossa ideia era realmente ter esse contato com as pessoas, falar com as pessoas. Nesse dia que a gente foi na 25 de março, por exemplo, a gente estava caminhando e, às vezes, a gente interceptava alguém. Falava, oi, tudo bem? Ah, a senhora está aqui vendendo? O que a senhora vende? Quantas pessoas pagam com Pix? Quantas pessoas pagam com cartão? A senhora aceita Pix como? É nesse QR Code aqui? É a chave Pix aqui, o seu celular? Então, a gente ia conversando com as pessoas meio sem ter marcado necessariamente. A gente tinha pessoas marcadas, mas também tinha essas intervenções mais espontâneas. Então, acho que essa talvez seja a grande diferença. E sobre a questão de treinar, sim, a gente faz um treinamento antes, a equipe, a gente prepara um livrinho maravilhoso com o que fazer, o que não fazer, com essas dicas também, para a gente não enviesar. E é incrível como todo mundo segue, todo mundo fica super empolgado, todo mundo quer estar lá, respeitando o cliente, falando com as pessoas, tentando realmente tirar ao máximo ali essas informações e pensando justamente nisso. O que eu vou fazer amanhã para melhorar? E outro exemplo também que foi muito legal, no dia seguinte do Customer Connection, um dos engenheiros veio para a gente mostrar. Olha aqui, lembra o que aquela pessoa falou ontem? Eu já consertei. E mostrou, ele falou, ontem à noite eu cheguei em casa, eu estava tão empolgado que eu fiz, porque era rapidinho. E ele mostrou para a gente um problema que o usuário apontou no dia anterior e que ele já tinha consertado. Então, isso faz com que todo mundo, que talvez fique um pouco mais distante do cliente, que não é o nosso caso, né? A gente sempre fica perto, mas que essas pessoas consigam sentir ali, caramba, era só isso que ele precisava, está aqui, eu já consertei. Obrigada. Só para avisar, a Cris ela foi muito maravilhosa na palestra, então, né, por isso que sobrou um tempinho e aí deu para subir mais pessoas. Então, fiquem à vontade, tá? Pode perguntar. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Helena. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, cabelo médio longo. Estou com uma blusa vinho, uma calça bege e um tênis branco. Eu queria te pedir sugestões e ouvir a sua opinião sobre um cenário em que os clientes, eles, no nosso caso, é B2B, né? Então, eles são uma empresa, a gente precisa, por exemplo, no caso de uma pesquisa como essa, visitar a empresa e isso talvez demande um custo maior. Também, talvez, para ter uma certa confiabilidade, precise visitar mais de uma empresa, né? E, ainda com uma maturidade não tão alta no design, justificar todas essas visitas, né, toda essa logística, para aplicar essa metodologia. Então, eu tenho dúvidas, né, e queria ouvir a sua opinião sobre esses dois lados, para conseguir justificar o valor, demonstrar o valor de fazer esse deslocamento, né, de ter todo esse custo para fazer uma pesquisa dessa em campo mais exploratório. E, no outro lado, como que eu pego essas oportunidades e transformo em acionáveis de uma forma que os stakeholders consigam aplicar isso, sabe? Mesmo sendo uma pesquisa mais exploratória e um pouco fora do roadmap? Então, a primeira pergunta é como... queria começar dizendo que uma empresa é feita de pessoas, então tem alguém lá atrás da fachada, então tem alguém lá que você possa conversar. Eu entendo que é bem mais complexo mesmo, e acho que, de novo, o exemplo que eu trouxe aqui, eu não sei se é aplicável a todo mundo, acho que realmente talvez não seja, está tudo bem. De novo, acho que começa pelo simples. Se vocês não têm um processo de pesquisa básico, eu acho difícil vocês conseguirem começar com algo que já exige realmente um pouco mais de investimento. Eu não chamaria de custo também, não, porque realmente se paga. Então, acho que eu começaria
criando um processo básico de pesquisa, ou pelo menos minimamente que vocês consigam conhecer quem são as pessoas que estão comprando a sua solução e quem está usando, porque às vezes no B2B os dois usuários são diferentes. Então, acho que eu começaria daí, no seu caso. E aí tentar estabelecer um processo básico e aí com isso vocês vão crescendo. De novo, não é que a gente começou já com tudo isso, né? Foram anos de estabelecendo um processo robusto para poder chegar aqui. Se tu me permite, eu posso até te ajudar. Assim, eu já trabalhei em empresa que tinha lá do B2B, B2C. O B2B realmente é sempre mais difícil, né? Porque empresas e tal, com quem que a gente fala dentro da empresa? É com o dono, se a empresa for grande, né? Meu Deus, a gente vai falar com o CEO. Mas, enfim, uma coisa que ajudou muito quando eu trabalhei, inclusive, no PicPay, né? Que era uma empresa fintech também, a gente fez um grupo de beta testers, entendeu? Então, a gente, né, fez um convite para eles e quem pudesse participar... Quem quisesse, na verdade, né, pudesse, né, porque, enfim. Mas aí é óbvio, né, tinha uma questão de investimento mesmo, onde a gente dava algumas coisas assim, tipo, olha, se você participar, né, respondendo pesquisa, né, vindo aqui com a gente, fazendo, né, alguns grupos de conversa, e aí a gente dava algumas coisinhas, né. Mas é isso, assim, tipo, era nesse lugar, sabe, porque realmente, né, é difícil você ir até esses usuários quando é B2B e dependendo do mercado. Nem isso, né, a gente consegue fazer, né? Então, é uma sugestão, é começar, sabe, com beta tester, com grupos menores, sabe, de conversa, porque aí você já vai provando minimamente o valor, e aí acontece o que a Cris falou, né? Você provando o valor, talvez você consiga cada vez mais, né, investimento para que você faça outras coisas também. E só complementando, os clientes geralmente também são mais abertos do que a gente imagina, sabe? Acho que, de novo, eu entendo que o cenário B2B é totalmente diferente. Existe toda uma outra aprovação, né, para você acessar esse lugar, mas no geral também é do interesse deles, né? Acho que aí também entra um pouco dessa negociação de você poder dizer, bom, eu vou ir visitar vocês, eu vou entender melhor e eu vou poder melhorar o meu software que você compra para que o seu dia a dia seja melhor. Então acho que também é conseguir mostrar esse valor por esse lado, né? Muito obrigada. Oi, Cris, bom dia. Eu sou a Ana, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de estatura média alta, tenho cabelo castanho, meio acobreado, estou usando uma camiseta de manga longa amarela, clarinha, uma calça verde e um all-star amarelo também. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque eu achei muito legal essa parte que vocês estão trazendo para a pesquisa. Aqui onde eu trabalho também, a gente acabou de sair de um campo que foi excelente, assim, a gente teve a oportunidade de trocar presencial com os entrevistados, então a gente rodou o Brasil para conseguir conversar com eles, então foi muito, muito rico poder ter essa percepção. E o que eu queria saber é muito sobre o pré, né? A nossa diretoria de UX em específico foi quem mais incentivou a gente a ir atrás, a ir a campo e trazer o pessoal mais para perto. Mas como que vocês, não só para esse projeto em específico, mas anteriormente, assim, como que vocês conseguiram convencer os stakeholders, os heads de produto, de que isso vale a pena? Porque aqui do nosso lado a gente sempre tenta trazer a pesquisa muito forte, o time de pesquisa é incrível, assim, sempre está muito ali. Mas quando a gente tenta vender isso para o pessoal de produto, sempre tem uma barreira, é muito difícil. Se você tem alguma dica, como que a gente consegue ir assim, além disso? Cris, essa é a última resposta. Se quiser fechar também com o seu racional, fica à vontade. Pode deixar. Acho que, de novo, será que não vale a pena voltar uma pergunta para eles? Assim, eles estão construindo o que eles estão lançando? Como que aquilo vai solucionar, de fato, uma dor do usuário, uma necessidade do usuário? Qual o impacto que aquilo vai trazer para o negócio? Então, acho que eu voltaria e tentaria ter essa conversa mesmo, de forma bem franca. E... Enfim, acho que realmente, às vezes leva um tempo, né, para a gente ter essa capacidade de argumentar e de convencer. Mas acho que não vale a pena desistir, acho que vale a pena insistir, ser consistente ali em tentar provar esse ponto, porque, de novo, ele realmente traz muito, muito impacto para o usuário e para o negócio. Com certeza. Só para agradecer e fechar, assim, acho que nesse pós-campo a gente conseguiu, acho que uma virada de chave, sabe? Mostrar, olha... A gente mostrou vídeo, teve usuários que falavam assim, nossa, eu não quero nem que essa entrevista acabe, porque está tão legal, eu quero ficar aqui, sabe? Então, foi muito bom poder trazer e conseguir vender de algum jeito isso para os stakeholders, assim, é muito bom. Obrigada.
Bom, gente, então palmas para a Cris. Obrigada.